Comfort Hotel, que são eventos que nós trazemos palestrantes aí de fora, de São Paulo, Brasília e tudo mais, trazemos para cá, para Rondonópolis. Então nós trazemos os melhores para cá. E agora eu quero apresentar para vocês um cara excepcional, que entende muito, mas muito sobre vendas. Quem aqui quer aumentar seu faturamento? Quer aprender? Aumentar a quantidade de clientes? Yes. É isso aí. Então nós estamos trazendo um especialista na área comercial e eu quero que vocês recebam aí com energia, com salve de palmas, o Luciano Gibaili. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado, sejam bem-vindos. Que legal, primeira vez aqui em Rondonópolis, cheguei hoje de manhã cedo, uma chuva, né? Eu e meu amigo Anderson, a gente veio no mesmo ônibus e eu ali preocupado, né? Pensando o que eu vou encontrar, quais serão os segmentos que a gente vai estar lá, as pessoas que a gente vai conhecer, conversar, né? Porque vendas é um assunto universal, antigo. A gente está falando de um segmento que muitas pessoas precisam de estar sempre melhorando as habilidades para poder trabalhar, né? E eu estou dirigindo a Know-How Club em Campo Grande, são mais de 258 empresários aí pelo Brasil, e a gente assessora essa parte de vendas, lida diretamente com cada um deles, conversando sobre as realidades, né, dentro desse mercado. E o mercado hoje está muito instável, está muito incerto, as pessoas todo mundo aqui passou por um tempo incrível, né, de readaptação, de desafio por causa da pandemia. A gente está no novo mundo agora. Quem não está conseguindo se adaptar está ficando para trás, o mercado está mais feroz, precisa de abordagens diferentes, mas o que está sempre, que é preciso, que tem que acontecer, que move o mundo, né? Vendas. Nada acontece no mundo se uma venda não acontece. Correto? Concordam? Né? Se não tem uma coisinha que não for vendida, Red Miller falou isso em 1942. Nada acontece sem antes que uma venda seja feita. E eu me posiciono como um estudioso de vendas, consultor de vendas, eu tenho um canal, vou mostrar para vocês certinho o que a gente tem estudado dentro dessa área de vendas, na área de neurociência de vendas, neuromarketing, né? É uma coisa nova, pioneira, que no Brasil tem poucas pessoas que estão fazendo isso, mas que trabalha diretamente com mentalidade, estudos de comportamento. Eu estava conversando com o Sérgio agora sobre isso. E eu espero que alguns pontos do que a gente vai conversar hoje, eu quero que vocês se dão à vontade para perguntar, levanta a mão, tá bom? Quero fazer uma coisa bem curso palestra, para a gente tirar as dúvidas mesmo. E que a gente possa voltar em outro momento também, para a gente expandir, conversar outros assuntos também. Agora a gente falou sobre o WhatsApp Business, dá para a gente um monte de coisa, ferramentas comerciais, vendas digitais, o papel dos influencers hoje dentro da área de marketing, que o Ciência trabalha sobre isso, né? Isso é um papel importante hoje. Parte do varejo, joias, viagens, né? A nossa mentalidade, a nossa estrutura de conhecimento dentro da área de vendas, ela é muito importante. Quem está muito cru hoje vai sendo cozinhado vivo pelo mercado. E o patrão hoje das empresas é o cliente, né? E a gente pensa que o chefe é o cliente que é o verdadeiro patrão. E hoje, os clientes, nós somos clientes, né? Nós podemos fazer uma empresa quebrar, se a gente quiser. O poder de comunicação nosso está muito forte. O poder de juntamento, isso, está muito forte. Facilmente a gente se junta para jogar uma ideia, para poder falar bem ou falar mal. E a gente tem que estar lidando com todos esses perfis de clientes. Eu vou falar sobre perfis de clientes para vocês do ponto de vista de psicologia também. Então o encontro hoje vai estar recheado de informações na área de neurociência, na área de estrutura comercial. E eu começo aqui um pouquinho falando dessa... Antes de gestão, tem como mostrar um pouquinho o canal ali no YouTube? Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Esse canal, eu criei esse mês, chama PowerVex, Poder das Vendas.
Esse aqui é para quem está afim de estudar vendas, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Para conhecerem o canal. PowerVex, poder absoluto das vendas. Eu acredito que as vendas é o maior poder que uma empresa tem. 80% de uma empresa é venda. 20% é gestão. Você precisa ser vendedor. Mas aquele empresário que está lá em cima, que já conseguiu galgar vários degraus, né? Ele esquece que lá no começo a base de tudo é a venda. É a comunicação, é a equipe dele. É como ele transmite isso para a sociedade, para o mercado dele. E a ideia desse canal aqui, do PowerVex, é trazer um público como vocês, que gostam e queiram estudar vendas. Tá? A primeira aula que eu liberei, deu vendas, eu estou falando sobre o estudo psicológico do cérebro límbico, reptiliano, do cérebro córtex, o que acontece no cérebro das pessoas para elas comprarem. Então, toda semana eu vou estar colocando conteúdos dentro dessas áreas. E eu quero que vocês estão sendo os primeiros a saber disso no Brasil todo, aqui, tá? Porque eu estou apresentando isso pela primeira vez, publicamente. Quero que vocês coloquem comentários nesse canal. Professor, eu quero tal aula. Eu preciso estudar tal coisa, porque esse canal ele só vai ser transformado se a gente se juntar e fazer isso acontecer. Posso contar com vocês? Posso? Pode. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, como o pessoal falou, né? E sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Gestão de vendas, como aumentar e atrair clientes. Vamos apagar essa luz aqui para a gente melhorar essa... Deixa eu ver, o pessoal está em casa assistindo, está gravando? Tá. Oi, você que está em casa, está acompanhando. Vamos lá, gestão de vendas. Não quero ficar na frente de ninguém. Como aumentar e atrair mais clientes? Todos nós sabemos, o cliente é o nosso patrão, né? Como é que a gente faz para a gente aumentar os clientes? Como é que a gente faz para a gente atrair os clientes? Tem todo um conhecimento da área de funil. Essa luz também pode apagar, por favor. Deixa só as laterais. Isso. Vamos lá. Eu dividi o nosso encontro hoje em 2 partes, mas a gente pode colocar em 3 partes, se vocês quiserem. A parte de neurovendas, eu posso tirar essas dúvidas. Não está no roteiro, mas a gente pode tirar dúvidas. E a gente pode deixar algumas sementes plantadas aqui, tá? Bom, primeiramente, o que eu quero falar aqui pode ser que chova no molhado para muita gente, mas é sempre bom, como alguém falou aqui para mim, é sempre bom rever os conhecimentos, né? O que acontece hoje? Quando a gente começa a falar de vendas, a gente divide em 7 partes, tá? Pequenas e médias empresas se dividem em 7 partes, 7 áreas importantes para a parte de desenvolvimento de vendas. Quem tem uma pequena empresa aqui, levanta a mão. Quem tem aqui uma média empresa? Média empresa, 20 funcionários para cima. Tá? Autônomos. Vendedores. Levanta a mão. Ó, vocês vão se identificar que eu estou falando isso. Por quê? Cada ponto que está escrito aqui, estratégias de vendas, organização de estrutura comercial, equipe de vendas eficiente, programa de capacitação, metas de cotas de venda, remuneração e motivação da equipe, medir resultados. Tudo isso trabalha em conjunto. Então, se você não está vendendo hoje, não está atraindo clientes, pode, em alguma parte dessa pizza aí está faltando para você arrumar. Cada um vai saber onde é que está o calo, onde é que está doendo. E aí, eu vou passar um por um dessas 7 aqui, nessa primeira parte, vocês ficam livres para perguntar, tá bom? Estratégias de vendas. Primeiramente, estratégia é importante, gente? Sim. Estratégia é importante? É importante. Sem estratégia, a gente não sabe como fazer, como aplicar, como definir, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, como que eu vou planejar. Estratégia de vendas. Vamos começar falando de estratégia para time. Existe, por exemplo, um time de vendedores que são vendedores externos e internos. Quem falou para mim que é externo? Aqui você é externo, né? Vendedor externo, a gente chama de field sale. O que é o field sale? É aquele vendedor que vai até o cliente, tem um contato direto com o cliente, com a realidade dele, com o contexto dele. A gente chama ele, esse tipo de vendedor, de field, que significa campo. Alguém aqui não conhecia esse termo? Levanta a mão. Field sale. Então tá, então agora você já sabe. Field sales
é a equipe que vai ter contato direto com o cliente. Atendentes internos, eles sofrem compra, tá? Eles vão receber as ligações. Então você tem um produto, você tem um serviço, gera uma lista, gera uma propaganda lá no marketing, lá no Instagram, lá no seu site, na sua comunicação com o seu público, deixa o telefone, deixa o contato, tá na rádio, tá na TV, os canais estão divulgando o seu produto, o seu serviço, as pessoas vão ligar para saber se tem espeto ainda, as pessoas vão ligar se tem joias, as pessoas vão ligar para ver se tem pacotes de viagem, as pessoas vão ligar para ver se tem casas, corretor, cadê a corretora? Se tem casas disponíveis, como é que tá? Então, essa é uma pessoa que faz só isso. Inside Sales é a equipe de vendas por telefone. É uma técnica de você poder fazer vendas sem você precisar sair da empresa. Todos os 3, Field, Atendente, Inside, eu pergunto para vocês, precisa de treinamento? Sim. Constante e contínuo. Isso faz parte da pizza também, já vamos chegar nisso. Mas as estratégias de vendas definem como é que está o seu time. Você quer começar a aumentar o número de clientes e atrair clientes? Olha como é que está o seu time hoje. Muitas vezes nós fazemos as 3 coisas. A gente acaba fazendo o field sale, a gente vai visitar o cliente para saber, não é? Muitas vezes a gente faz a parte de atendente e a gente não tem tempo porque a gente está atendendo um cliente externo. E muitas vezes a gente faz o inside, que é tentar ligar para montar minha lista de prospecção. Não é? Quem trabalha com marketing, né? Galera, os 2 aqui que trabalham com marketing, sabe como é que é. E aí, quanto maior a lista, melhor tem que ser o meu processo de qualificação dos meus clientes. E como é que eu qualifico? Na página, quando eu estou lá numa propaganda de marketing, eu chamo isso de lead score, eu entendo que tipo de cliente está visitando a minha página. Que tipo de cliente, qual é o poder aquisitivo dele, até quanto que ele está disposto a investir, se eu estou vendendo pacote de viagem, por exemplo. Artigos de viagem. Né? Artigos de viagens. Qual é o tipo de produto que ele está procurando. Eu vou falar sobre isso também. Então, quando a gente fala de gestão de vendas, a gente começa observando isso. Ó. São os famosos 3 P's. Pessoas, processos e produto. Pessoas, processos e produto. Começa por qual? Pessoas. Qual é o maior bem que uma empresa possui? Pessoas. Sem mão de obra, quem falou bem de mão de obra, né? Qualificada, não roda. E às vezes aquela pessoa que está na tua empresa trabalhando está fazendo uma função errada. Ele é melhor às vezes como inside sale, ele é melhor como atendente. Porque existe aquele que é prospector, que ele corre atrás e desenvolve a lista de clientes, ele sabe quem serão seus clientes. Existe o tipo de cliente que você quer vender. Se você quer vender para a empresa, a gente chama de B2B. Tem o B2C, que é empresa para cliente. Tem o B2G, que é empresa para governo. Business to government, B2G. Existe o people to people, que não é empresa para empresa, é autônomo para o próprio cliente. É o people to people. Para cada tipo de mercado, eu tenho uma comunicação, eu tenho posicionamento, eu tenho um treinamento, eu entendo como é que o mercado funciona. Concorda? Certo? Fala se eu estiver falando rápido. Certo, gente? Certo. Eu quero participar aqui. Né? Vamos lá. Estrutura comercial. Organize as vendas por tipo de produto, cliente e região. Produto. O vendedor entende tudo sobre aquele produto. A venda está na mão do vendedor, nesse caso. Depende dele. E só dele. Se aquele vendedor da tua empresa, se você que é vendedor não estudar o seu produto, você não vende. Você não consegue comunicar para o cliente o que você está vendendo. E quando eu falo vendedor, no sentido maior, não é só uma questão de técnica, de habilidade, de vendas, que é outro tipo de assunto que a gente pode falar num outro momento. Mas é a questão do vendedor enquanto propósito. Porque vender não é fácil. Tomar não é fácil.
Nós, humanos, não gostamos de rejeição. Então, muitas vezes, se você não está preparado para ouvir não, você não está pronto para ser vendedor. O vendedor é o cara da infantaria, que sabe muito bem pegar aquele não e transformar no sim. Mas que muitas vezes o não significa não definitivo de resposta. É um não que começa uma negociação que vai chegar no sim. Só que depende muito de como você lida com aquele não. Porque um excesso de nãos que a gente vai tomando como vendedor vai desmotivando. A energia fica baixa. E aí, quando chega no final da história, esse vendedor que tem que apresentar o produto, ele nem apresenta mais. Ele fala assim, ó, quer comprar? Tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é importante pra você. Ele já nem fala que isso aqui vai te proteger, que isso daqui pode fazer com que você não vá parar no hospital, que um simples cuidado de higienizar as mãos, o vendedor não vai fazer. Ele vai vender de qualquer jeito. Porque ele cansou, porque ele é humano, porque ele precisa lidar com emoções. A gente pode fazer uma palestra só sobre isso. Inteligência emocional de vendas. Produto. O vendedor domina o produto. Eu tenho um tipo de venda onde o vendedor tem que apresentar o produto. Eu dependo do vendedor. O outro é cliente. Personalizado pelo perfil de cada cliente, suas necessidades e demandas. Alguém conhece aqui a Amazon? Sim. A Amazon. Algum vendedor da Amazon bate na tua porta? Alguém já comprou pela Amazon? A Amazon é cliente. Eles têm uma diversidade de produtos e nós é que vamos até eles. Nós é que vamos até eles. Então eles fazem um tipo de estruturação comercial pelo tipo de cliente. Aquele cliente vai precisar de tal coisa, então eu, ferramenta da Amazon, já sei o que eu vou sugerir para aquela pessoa ali. E começa a aparecer um monte de coisinha. De repente você está comprando. Eles personalizam o produto pelo tipo de carteira daquele cliente. Ele sabe exatamente quanto que você comprou nos últimos 3, 4 meses, quanto que você investe. Existe todo um filtro atrás disso. Não é só... Quem assistiu o Dilema das Redes aqui no Netflix? 1, 2, 3. O Dilema das Redes, anotem, por favor, é para assistir, tarefa da palestra, tá? O Dilema das Redes. Tá na Netflix. Vocês vão ficar chocados. Tá? Coloca na lista. O Dilema das Redes. Vocês vão ficar com medo, viu? Vocês vão abrir o Instagram, vocês vão ficar com medo de abrir o Instagram. O negócio é um bicho mesmo. Entendeu? Eles entendem aonde vocês estão olhando na tela, quantos segundos vocês pararam naquela publicação. Eles sabem exatamente o que tipo de comportamento que você tem. Por quê? Porque esses dados valem muitos dólares. E eles repassam esses dólares e vendem. Por isso que essa LGPD, essa proteção de dados, foi feita para tentar proteger alguma coisa. É por isso que quando você faz uma pesquisa no Google, automaticamente quando você entra no Facebook ou no Instagram, já aparece sobre aquilo que você pesquisou, já está lá para você. Tem ferramenta só para isso. A gente pode fazer uma palestra. Posso mostrar para vocês isso acontecendo nos bastidores. Vocês querem? Vou mostrar, o negócio é feio, viu, gente? Mostra mesmo. Tem algumas ferramentas que eu posso mostrar para vocês usarem na empresa de vocês também, para vocês encontrarem clientes. E o terceiro é região. Os vendedores são divididos em bairros, cidades, estados e realizam abordagens mais contextuais. Os clientes de Rondonópolis são diferentes dos clientes de Campo Grande. Então, embora não sejam empreendedores, sejam empresários, eles têm uma cultura diferente, têm um contexto diferente. Rondonópolis tem uma mentalidade diferente, no geral. Eles gostam do contato mais físico, eles gostam de uma visita mais presencial. Não são muito de calls. Lá em Campo Grande, gente, é call. A galera gosta muito de call, videochamada. Eles preferem fazer videochamada. Aqui em Rondonópolis, não. Aqui a gente já percebeu, né, Bernardo? É visita na empresa. As pessoas gostam dessa visita. Ainda tem esse calor, sabe, da cidade, assim, um pouco mais interior. Mas isso está mudando. Nos grandes centros, cada vez mais o tempo, hoje, o tempo que você dedica de atenção para uma pessoa está custando muito caro. Eu já cheguei de conversar com um empresário e falou, Luciano, você tem 2 minutos para conversar comigo. Desse jeito. Aí eu falo, não, você tem 2 minutos, então
a gente nem começa a conversar, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de negócios, a gente não está falando só de negócio, a gente está falando de legado, está falando de carreira, está falando de vida, está falando de história, de propósito, o que você quer transformar nas pessoas, vender e ajudar as pessoas. A gente fala de vendas e a gente está ajudando pessoas. Eu quero falar, mas vamos falar em 2 minutos. Ele não está valorizando você. Você quer que a coisa seja valorizada. Então, quando a gente fala de região, a gente entende o quê? Cultura. Onde é que vende mais? Onde é que vende menos? Quem trabalha aqui com tráfego pago, já impulsionou alguma coisa? Você olha lá o resultado na estatística que o Facebook te dá, se você usar o Facebook, ou o Google Ads, ele te dá. Aonde as pessoas clicaram mais, quando que região clicou mais? Quem trabalha no corretor aqui? Corretor? Né? Vocês dois? Vocês fazem um impulsionamento para saber qual número de cliques, em quais bairros as pessoas clicaram mais os cascados que vocês têm para oferecer. Isso é métrica. Sai muito mais rápido, mais barato, do que vocês gastarem gasolina para tentar descobrir quem que é esse público. Sabe qual que é o segredo? Você usar as ferramentas e saber integrar as ferramentas na sua página. É isso que dá dinheiro hoje. Você quer vender? Ensine as outras pessoas como que elas podem usar as ferramentas digitais para elas poderem aplicar nos negócios delas. Isso dá dinheiro. Por quê? As pessoas hoje estão numa geração que não tem paciência para aprender a usar as ferramentas. Hoje, quando a gente vai fazer venda do Inside Sales, a gente integra o WhatsApp, o telefone no sistema. Na hora que você faz uma ligação, o sistema consegue saber quanto tempo o seu vendedor ficou ali conversando com aquela pessoa e que ferramentas que ele utilizou. Hoje, tudo pode ser medido. E tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Quem tá aí? Bate palma. De corpo presente? Vocês são exagerados, hein? Tá bom. Né? Ele saiu o Tony faz na palestra dele, né? Eu achei fantástico. Se você tá aí, bate palma. A pessoa bate para ver se ela tá esperta. Nossa cabeça começa a entrar em devaneios, né? Pensamentos, a gente começa a viajar, né? Equipe de vendas eficiente. Terceiro tipo. São 7, né? Selecione bons vendedores. Quem falou aqui de mão de obra qualificada para mim? Hoje o problema é você encontrar mão de obra qualificada. O que é uma mão de obra qualificada? Vendedores bons. Vendedores experientes custam caro. Por quê? Porque eles levam uma bagagem, eles sabem lidar. E aqueles que estão começando agora na empresa precisam de treinamento. Pegar na mão, literalmente, se você quer investir nele. Mas eu invisto nele, daqui 3, 4 meses ele sai. Cara, se você souber tratar muito bem a cultura e pagar um bom salário emocional para aquela pessoa, investir no teu funcionário, no teu colaborador, ele não sai. Se ele tem um plano de carreiras definido, ele vira um bom vendedor. E hoje a equipe de vendas, os vendedores, eles são classificados em 3 aqui, ó. Observe se o candidato a vendedor é capaz de entender as necessidades do cliente e criar oportunidades de vendas. Quer contratar alguém? Entenda essa habilidade do vendedor. Analise o nível de experiência e maturidade do vendedor. Há uma grande diferença nisso. O nível de experiência é a maturidade. No começo, são 3 meses para rampar. Por isso que o pessoal fala experiência de 3 meses. Né? 3 meses é o período de rampagem. Depois de 3 para 4 meses, a pessoa vai entender exatamente como que aborda, como que conduz a conversa, como é que a gente fala de fluxo de nutrição, como é que eu nutro aquele cliente para que ele volte. Na verdade, muitas vezes, o cliente ele não está voltando para a sua empresa por causa do seu produto, ele está voltando por causa do atendimento que ele teve, da experiência que ele teve. E o que a gente vende para as outras pessoas são percepções, não são produtos. Jürgen Klerick, ele fala isso, ele fala isso. Ele é um grande neurocientista, estudo ele há muito tempo já. Kahneman, gosto de estudar também. Mas o Klerick, ele fala isso. As pessoas não compram produto, as pessoas compram percepções de valor.
Se o seu vendedor não sabe entregar a percepção de valor para o cliente, quando ele falar do preço do produto, o cliente não compra. Porque ele vai olhar para o valor, ele vai olhar para o número. Ele não vai olhar para a percepção de valor ali, agregado, o valor agregado. E alguns valores agregados estão presentes aqui. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esteja atento aos talentos das pessoas que trabalham na sua empresa. Algumas possuem perfil de vendas e podem desempenhar melhor as funções na área comercial. Todo mundo aqui já passou por uma experiência como essa. Você se imaginou que um dia estaria trabalhando com vendas? Não, eu não. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar com isso. Né? E isso é uma necessidade que toda empresa possui. 80% da empresa é vendas. São vendas. Tecnicamente, a gente trabalha com vendas o tempo inteiro. Porque se uma pessoa trabalha de carteira assinada, ela está vendendo o tempo dela para poder estar aqui trabalhando. É uma troca, né? É uma troca. É uma permuta. Mas o que eu estou dizendo, o que eu coloco aqui é que algumas pessoas elas têm perfil e estão fazendo outra coisa na sua empresa que não é vender. E você insiste muitas vezes para ela fazer uma coisa que não é para ela fazer. Ela é melhor como vendedora, como vendedor. Você coloca ela no lugar errado na empresa. E não deixa que a pessoa desempenhe um papel diferente e traga receita. Ela se vê mais realizada atendendo as outras pessoas e trazendo soluções para elas. Porque é isso que o vendedor faz. O vendedor é o cara que ajuda a solucionar problemas. Se ele não se posiciona como um cara solucionador, ele não serve para ser vendedor também. Já pensou você ser atendido por uma pessoa que não quer te ajudar? Quantas vezes a gente entra numa empresa e a gente não é recebido como a gente gostaria? Porque as pessoas ali não sabem como abordar ou não quer mesmo. Está trabalhando ali, não está motivado. E quem que sofre? O cliente sofre. Qual é o faturamento da empresa? Cai. De grãozinho em grãozinho, de cliente a cliente vai parando daqui a pouco. Você não consegue mais ter cliente. Por quê? Porque muitas vezes você coloca a pessoa errada para trabalhar ali. Ontem no Facebook tem aquele não de não ir, tem muitas pessoas que reclamam do atendimento na loja. E a página, é o poder que eu falei agora mesmo. Nós temos poder, né? As ferramentas digitais aí nos deram poder. Programas de capacitação. Processo contínuo de aprimoramento. Tá bom, eu tenho equipe de inside sale, eu tenho estrutura comercial, eu tenho estratégia de vendas, mas aí, o que agora mesmo a gente falou, a sua equipe precisa entender tudo sobre o seu produto, conhecê-lo bem, para apresentar os benefícios e as vantagens aos clientes. Porque se o vendedor só fala de características, ele vende? Não. Se ele não provocar a parte emocional naquele cliente, ele vai vender? Hein, gente? Não. Não vai vender. Nós, eu, você, todos nós, a gente só compra algo se a gente enxergou uma vantagem ou um benefício pra gente. Leiam o livro O Gênio Egoísta, do Hawkins. Excelente livro. Esse livro, O Gênio Egoísta. Ele fala justamente sobre isso. Por mais maravilhosa que seja a apresentação que você vai fazer, as pessoas só compram por um egoísmo, de resolver uma necessidade delas. Mas elas só vão entender se elas sofrerem esse impacto emocional de saber, entender os benefícios e as vantagens que ela vai ter com o seu produto. Então não é o que você fala, é o que ele entende. E como ele entendeu e por que ele quer comprar com você. No final da história você acaba sofrendo compra. E nas palestras que eu ministro, nas aulas, né, nos cursos de vendas que eu dou, os clientes lá em São Paulo, eles falam muito disso. Eu quero que o meu vendedor seja ativo, prospecte ativamente, desenvolva a venda, faça um upsell, consiga entender melhor como ele pode vender mais. E isso também está nesses 3 pontos que agora eu estava falando com o Anderson. Mentalidade, interesse e dinheiro. Depois eu vou falar sobre isso. A sua equipe precisa ter informações de como está o mercado, sempre em constantes mudanças. A sua equipe precisa saber construir listas de prospecção de clientes. Aí, ó, é prospecção. Ter treinamento contínuo de vendas, objeções, fechamento e pós-vendas. Onde é que está a dor principal? Quem aqui tem dificuldade de fechar venda? Levanta a mão. Fechar a venda. É ali no momento fechamento. Que pergunta que eu faço? Como é que eu dou a ação para aquele cliente fechar comigo? Quem aqui tem problema com objeções? Levanta a mão. Objeções. Objeções é o quê? Resistência. Eu, hoje, principalmente na minha área de serviço, tem o meu cliente hoje ele está buscando mais
valores do que qualidade de serviço. Uhum. Muitas das vezes você está oferecendo um material bom para a pessoa, mas vem outro vem com um materialzinho mais inferior, mas tem um preço mais baixo, ele opta por pegar aquele mais barato para economizar, teoricamente, né? Depois ele vai gastar o dobro para poder ter que comprar um melhor. Uhum. Tá. Mas a objeção, no caso, que a pessoa ela falar que ela não tem tempo para fechar com você, ou ela não tem dinheiro para fechar com você, ou ela não confia em você. Dinheiro é uma objeção. Tá caro. Né? Economizar, né? Pagar um mais barato. Tá caro. Porque tá caro. Então a pessoa que enxerga o valor do caro é porque ela não conseguiu entender a percepção de valor. Aí é a comunicação, né? Quando algumas pessoas perguntam para mim, quanto é que sai isso? Logo no começo da conversa. Já querem saber o valor, o custo, a despesa que ele vai ter, porque ele enxerga isso como um gasto. Eu falo assim, olha, eu vou falar para você depois, isso para mim não tem muita importância no momento. Mas eu garanto que vai sair muito mais em conta que todas as dores de cabeça que você já teve. Até esse momento que eu estou te falando. Esse produto que vem vai te ajudar bastante. Vai tirar essas dores de cabeça que você teve aí. Você vai entender por quê. Porque o cliente que pergunta logo quanto custa, ou o produto está muito rápido, muito fácil para ele, já está decidido a comprar, ele não está afim de saber, ele é muito dominante, a gente vai falar sobre isso também. Ou você está empurrando para o cliente uma rápida comunicação para ele já querer saber logo o preço e ele não tem tempo. E isso é uma objeção. Dá para a gente fazer uma palestra só sobre isso também. Só sobre objeções. Eu fiz uma palestra só. Vai ter que vir uma semana aqui, então. Só sobre isso. Nossa, palestra. Só sobre objeções. Por um ano resolve. Treinamento mesmo, com a equipe comercial de objeções. A gente faz one-on-one, entendeu? De levantar as objeções aqui, a gente derrubar as objeções do cliente. Metas e cotas de vendas. Por mais que você tenha equipe de vendas, tenha estrutura, metas e cotas de venda. Administre a sua equipe comercial. Cotas são metas de vendas atribuídas aos vendedores de acordo com os novos produtos. Ó, investimentos e novos preços. Cotas muito baixas não motivam a sua equipe de vendas. Cotas elevadas pressionam os vendedores a fazer aquela venda. Existe uma negociação que você faz com aquele vendedor. Ó, nós temos uma cota. Vou passar isso depois para vocês. Mas, assim, essa negociação é muito boa para fazer, porque faz com que o vendedor entende, né, que tem um equilíbrio nas coisas. Porque, gente, vou falar a verdade. Você gastar 1 hora para você ganhar R$30 de comissão é uma coisa. E outra coisa é você gastar 1 hora para você ganhar R$3.000 de comissão. O que vocês preferem? 1 hora, 3 mil. Né? Então, assim, a energia não vai ser a mesma? O pessoal fala, você quer sonhar um sonho? Sonho grande, porque energia é a mesma. Mesma coisa nas vendas. Mesma coisa nas vendas. Então, procure um ticket, procure um produto, entre num tipo de cota elevada, que isso aí faz com que seu vendedor, sua equipe de vendas entenda a necessidade de realmente ir para esse lado aqui. Porque se o seu vendedor está muito desmotivado, a razão dessa desmotivação pode estar nas cotas. Alguém tem alguma pergunta? Fala, Anderson. É interessante também a gente falar que quando a gente coloca uma cota alta, dá para fazer um upsell com as mais baratas, né? Dá para a gente ir agregando trabalhos. Isso acontece de fato, né? Nas vendas, ultimamente, eu tenho saído bem melhor nas que são mais altas. Aí depois você vem e oferece as mais baratas. Qual que é a sua área, Anderson? Vendo perícia e contabilidade. Cotas altas. Né? Qual que é o seu público? Cliente final. Empresa? É B2B. B2B. Então é contrato. É contrato. Né? E aí não é um processo de vendas. É um projeto de vendas. Né? Qual que é a diferença de processo para projeto? Turbina de avião. O avião não está nem construído ainda. Você vende turbina de avião. O cara vai comprar agora com você? Não. Então você vai ter que ficar ali, ó, nutrindo, até ele fechar. Compra de casa, imóveis, joias. Alguns tipos de produtos são projetos de venda. Vão demorar para comprar com você daqui a 1 ano. E aí, qual é o fluxo, o contato com essa pessoa?
Como é que eu faço uma cadência de contatos com essa pessoa? Para eu estar nutrindo ela não esquecer de mim. Porque, de certa forma, existem contratos e contratos. Tem empresas, né, Anderson, que não fecham com você porque tem contratos com outras empresas. De contabilidade, por exemplo. Vou fechar com você no outro ano. Mas você precisa estar ali desenvolvendo o seu projeto de vendas. E isso tudo faz parte desse universo comercial. Legal, né, gente? Esse negócio de vendas é bacana, né? Tipos de cotas. Cotas por volume e cotas por lucro. Cotas por volume são as vendas realizadas para uma quantidade de clientes. O foco aqui é no número de pessoas. Desconsidera o poder financeiro. Muitos, inclusive, acabam ficando inadimplentes. Vendas, cotas por volume. Vendi para 100 pessoas. Dessas 100, 40 vão virar inadimplentes. Isso muitas vezes prejudica a empresa. A cota por volume. E a outra a cota por lucro. O mais importante é a margem. Por exemplo, um vendedor tem que vender de R$60 mil por mês, mas 30% deverá ser com produtos de margem elevada. Essa negociação é importante. Tipos de cota. Tá bom? Alguma dúvida? Você está aí? Bate palma? Bom. Remuneração e motivação. Sexto ponto. Remuneração ideal e a motivação. Remuneração ideal é que possui um fixo mais uma comissão que eleve o ganho do vendedor proporcionalmente ao ganho da empresa. As comissões sobre vendas podem ser individuais ou para toda a equipe, além de bonificações. Remuneração ideal é isso. É muito difícil o vendedor sair da empresa se ele está nesse tipo de projeto aqui. Motivação. Não basta só ganhar bem. É preciso estar motivado. É gerada por um ambiente positivo da empresa. Além da cultura que estimule as pessoas a estarem lá. Os maiores patrimônios da empresa são os clientes e os seus colaboradores. O cara pode até ganhar bem, mas ele não está feliz onde ele trabalha. E quantas vezes a gente conhece pessoas que largam tudo? Que elas preferem o sossego, preferem a paz, preferem cuidar da vida delas. Quantos funcionários públicos eu não conheço aí? Que eram diretores, eram gerentes de banco. Pessoas que tinham cargos no Estado, largaram tudo para poder começar a empreender do zero. Mas pelo menos agora eles estão com um volante nas mãos. A gente chama de via expressa, né? Você está no seu carro e agora você tem um volante na mão. E aí, quando você é dono do seu destino, aí o jogo muda. E a gente entende muitas vezes que a gente é muito mais feliz, muitas vezes fazendo aquilo que nos faz feliz. Não realizando o sonho dos outros, mas a gente construindo os nossos sonhos. Faz sentido? Medindo indicadores. Melhora a performance comercial através de indicadores, porque tudo que a gente mede a gente consegue Melhorar. Desempenho do vendedor, identifique a necessidade de treinamento, analise a frequência de compra ou inatividade de clientes importantes. Como é que a gente faz esses indicadores? Por dois tipos, taxa de conversão e ticket médio. Qual é a taxa de conversão? Como é que calcula a taxa de conversão? Eu atendi 80 pessoas. Conversei com 80. Vendi para 20. Qual é a minha taxa de conversão? 5%. Então você chega para aquele vendedor, fala assim, qual que é a sua taxa de conversão? Ele não vai falar para você. Você vai olhar no sistema lá, ou você vai acompanhar a métrica dele. Olha, a taxa de conversão dele está 15%. Mas é preciso que você meça, porque tem mês que é muito sazonal. Tem mês que você consegue falar com 20, 30 pessoas, né? Tem mês que você não consegue falar com tudo isso, gente. Isso a gente chama de prospecção. E aí, em cima da prospecção, quando a gente encontra os canais de cliente, a gente vai calcular quantas vendas realmente você fez. E venda é número. Venda é número. Eu preciso falar com 100 pessoas para eu conseguir vender para 50. Puxa, mas no mês passado eu precisei falar com 30 pessoas e eu vendi para 25. Olha a diferença. Eu falei com 10 pessoas. Das 10, 8 compraram comigo. Olha, qual é a taxa de conversão? 80%. E aquele outro vendedor? Falou com 10 pessoas, só vendeu para 1. Qual é o problema? Manda ele embora.
Brincadeira. Aí são 3 variáveis. São 3 variáveis. Não está na palestra, vamos lá. A primeira variável é o tipo do cliente, perfil. Você quer saber se o vendedor é bom? Pega uma lista de 20, separa 10, os 20 tudo igual, tá? Mesmo poder aquisitivo, gente boa, lista classe A. Tá aqui, 10 para você, 10 para você. Pronto, a lista do cliente está igual. Primeira variável, tipo de cliente. Segunda variável, processo de venda. Como o vendedor aborda e qual é o processo que ele utilizou para abordar. Comunicação verbal, comunicação não verbal, textual, como é que ele abordou esse cliente, o processo que ele utilizou, se foi pelo WhatsApp, se foi pelo telefone, se foi uma visita. Terceira variável, o vendedor. Se for o vendedor, aí sim, você falou, dá umas 3 chances, dá uma colher de chá que a gente fala, né? Competências, habilidades e atitudes. Chá. Treina esse vendedor até 3 vezes para ver se ele consegue performar. Não conseguiu, aí você dispensa. Porque muitas vezes o vendedor ele não está ali preparado para atender o tipo de cliente que você quer que ele atenda. Você tem que ter paciência para isso. Tem que se qualificar também, né? Exato. Qualificar, ajudar, né? Exato. É. E o atendente, muitas vezes, ele não quer vender. Ele está na zona de conforto dele. Ele quer ficar sentado, esperando cair do céu, porque o dono da loja fez um marketing digital lá, vai começar a chegar cliente aqui do céu. É assim que funciona? É. Ou lá também, na área da corretagem, tem o corretor captador, que é aquele que capta o cliente, sai, leva na imobiliária, não fala nada. A gente tem que fazer desde a triagem, apresentação do produto, fechamento. Tem esse tipo também. A triagem que você fala é o momento da prospecção, É né? a abordagem. É. Então, conta, não conta? Conta. Ticket médio, divisão da receita pelo total de clientes convertidos. 250 mil clientes, 250 mil de receita, divide pelo número de clientes que você vendeu para conseguir 250 mil. O ticket médio é de 2.500. É assim que a gente calcula o ticket médio. É a receita dividida pelo número de pessoas. Tipos de clientes. Ó, existem 4 tipos de perfis de cliente. Nós, humanos, temos 4 tipos de comportamento. Executor é o desbravador, é o que toma decisão rápida, não quer perder tempo. É o visual, gosta de resolver coisas urgentemente e ele é até comparado com um super-herói. Ele é o Flash. É o perfil de cliente que todo vendedor adora. Por quê? Porque o vendedor, ele só atende aquele cliente, ele só compra aquele produto. E se tiver que comprar as outras coisas, ele já compra e já resolve logo. É o homem que vai no supermercado para fazer compra. Resolveu? É? Não fica lendo o shampoo. Não. Resolveu esquecer metade das coisas. Executor, vai lá, executa. Na nossa empresa, no nosso modelo de negócio, tem pessoas que são executoras. São as pessoas que estão com energia lá em cima. Essa energia é muito rápida. São pessoas que querem resultados. É para ontem, dá logo. Quem não tem esse perfil de executor, sofre. Quem tem um executor em cima de você todo momento, já fez as coisas que tem para fazer. Você sai fazendo, atropelando tudo. Mas o executor é assim. Ele quer testar primeiro, ele quebra a cara primeiro, ele vai lá na frente, ele já testa logo se vai dar dinheiro ou não vai dar, se o mercado vai ser bom ou não. Ele já testa rápido. Isso é bom do executor. Qual que é o problema do executor? Qual que é o problema do executor? Raciocina direito. Não tem planejamento? Tem planejamento. Vai dando descabeçado, vai dando burro, pô de faca, e sem processo. Então assim, o executor, todos eles têm os seus pontos fortes e fracos, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o cliente também possui esse comportamento. O cliente também, ele quer sair comprando as coisas e o barato vai sair caro. Aí que ele peca. E é nessa hora que você fala, calma, o barato pode sair caro para você depois. Você vai ter dor de cabeça, esse carro aqui vai dar problema, isso assim, não. E assim você sabe abordar o cliente. Outro tipo de cliente é o comunicador, outro cliente é o planejador e outro é o analítico. O comunicador ele é relacional.
Você faz uma pergunta para ele, ele fala a história inteira da vida dele. Fala da avó, do papagaio, do cachorro, da vizinhança. Começa a chorar. Tá ali com você. Toma um café. Dá um abraço caloroso. Gosta de conversar. Passa 1 hora, 2 horas conversando. Né? Não é isso? Acontece muito isso na área de corretagem. Ali. Essa casa, essa cozinha. Dá pra fazer isso aqui. Dá pra fazer isso, aquilo. Vê ali, o cara que vai comprar o carro já começa a imaginar. Demora para no final da história ele não fechar com você. Não fecha. Vou Vai pensar. demorar. Ele está enrolado. Ele é emocional. Ele gosta de conversar. Então esse tipo de pessoa aqui, qual é o problema dela? Ela perde o foco. Porque ela enche de um monte de coisas e ela não consegue focar em uma coisa. Entendeu? Diferente do executor, que ele tem foco. Pum! Ele vai para cima. O comunicador não, ele se perde. Um monte de coisa que ele levanta. Planejador. Gosta de coisas organizadas. Não possui pressa em acelerar decisões. São estratégicos. Tipo o Doutor Estranho. Né? Eles são muito assim, organizados. Uma etapa de cada vez. Eu vou falar desse jeito. Como que eu falo? E se eu não falar do jeito certo? Como que eu mudo? Ele é um pouco inseguro. E isso daí atrapalha. Desacelera. Ele tem um ciclo de vendas, aquele cliente que vai ficar perguntando para você como que é, e vai deixar para depois, e vai ficar enrolando, e o cara não fecha com você. Então como é que você fecha com um cliente que é planejador? Tem uma técnica. Vocês querem descobrir qual é a técnica? Sim. Próxima palestra. Analítico. Detalhistas, perfeccionistas, demoram muito para tomar decisões, descritivos, analisam várias perspectivas, tipo o professor Xavier lá do X-Men. Né? Detalhistas, perfeccionistas, narcisistas, mondiistas, né? O detalhista, ele não sai do lugar enquanto as coisas não estiverem certinho virado, entendeu? Ele olha para a sua empresa, ele olha para o seu cabelo, ele olha para a sua unha. Se você está ali mostrando um papel, ele está olhando para a tua unha. Se for uma mulher, então... Olha a chapinha dela, como é que ficou, mal feita, olha essa sobrancelha dela. E a mulher está ali explicando. Ela está olhando a sobrancelha da mulher. Daqui a pouco a mulher começa a ficar com tique, assim. Tão nervosa que ela fica porque o cliente não presta atenção. Analítico. Ele quer saber detalhes. Você tem que ter paciência com o analítico. Saber comunicar com o analítico. Tem técnica de venda só para vender para analítico. Gente, isso é brincadeira. Eu adoro isso aqui. Eu gosto de ensinar como é que vende para esses 4 perfis aqui. É o que eu mais gosto de fazer. Tem no YouTube? Não. Vou fazer, colocar uma aula dessa, né? No YouTube. Né? Como é que a gente faz para vender para esses 4 perfis comportamentais? Aqui tem técnica para vender, mas não é a técnica que vende. Ela aperfeiçoa a sua habilidade de vender, como o Hélio Tatsu fala. O Hélio Tatsu, fundador da Roquem, criador da Roquem, que a Know-how trouxe mês passado, né? Retrasado. A Know-how trouxe aqui em Rondonópolis, o Hélio Tatsu, fundador da Roquem, galera. Lá no Comfort Hotel. E ele falando, vender é uma habilidade. E é verdade. A gente tem que desenvolver essa habilidade. Não é a técnica que vai fechar, tá? Mas eu posso mostrar como é que funciona essas pessoas, como é que você fecha com elas. De forma objetiva. No WhatsApp, numa ligação. Vou dar um spoiler pra vocês aqui. Como é que eu fechei, como é que eu mostrei lá. Não sei se ele está me assistindo aí, deve ter que vai assistir. Mas lá na empresa, tinha uma pessoa falar assim, não consigo fazer essa venda aqui, Luciano. Eu falei, você não consegue fazer essa venda? Como é que eu faço essa venda? Eu falei, você vai pegar a tua câmera, e já que você não é tão bom com as palavras, você vai mostrar com imagens. Vem aqui. Ele foi lá no escritório. Tá vendo esse quadro que mostra quantos ingressos faltam? Tira uma foto desse quadro. Mandou pro cliente. Você vem ou não vem? Mostrou para aquele cliente o quê? Escassez. E real, né? Porque mostrou ali o número de ingressos disponíveis para o evento. Se o cliente não compra, tá fora. Sem precisar dele falar nada. Para quem que ele vendeu?
Para quem que ele vendeu? Pronto. Pro analítico. Perfeito. O que o analítico olhou? Que ele tava perdendo a oportunidade. É. De vez ele parar para explicar, o evento vai ser assim, tal hora, tal dia, o palestrante vai falar sobre isso, 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 vai custar tal valor. Você não vai precisar fazer isso. Tira uma foto e manda para o analítico. Acabou. E aí, você vai comprar online. O analítico compra na hora. Isso é uma técnica de venda. Eu já fiz Foi. muito isso com os clientes, assim, tá demorando para poder fazer a compra, Uhum. eu peço pro vendedor lá da distribuidora mandar para mim, falar, ó, tá acabando já o produto, tá? Se você não fizer agora, na próxima semana vai aumentar o valor. Eu tiro o print e mando pro cliente. Ele já... Uhum. Ajuda, né? Ajuda. Alguns que são mais visuais. Aí tem, olha só que interessante, ó, os ambientes das pessoas. Quem é executor, como é que é a mesa? Quem é comunicador, quem é organizado, quem é o analítico. O analítico é mais frio o ambiente, ó. Limpo, com poucos objetos. Então você vai fazer uma visita, cadê o vendedor que estava aqui? Field sale. Field sale, vendedor de campo. Você entra no ambiente e você olha o escritório da pessoa. Só de você bater o olho ali, você vai saber com quem você vai conversar. Opa, vou conversar com um cara que é analítico. Melhor eu tomar cuidado com as minhas palavras. Opa, vou conversar com um cara que é relacional. A minha energia tá lá em cima. Eu tenho que estar preparado porque eu vou ouvir um chá de fala, né? Dica importante, otimize as vendas, a apresentação do seu produto, que já foi. Isso aí, tipos de clientes. Vou parar por aí. Gente, nossa palestra encerrou. Né? Quero saber se ficou alguma dúvida. Quando você vai voltar? Próximo, né? Foi bem esclarecedor.